Olá, chegando mais uma aula aqui do nosso módulo e a gente vai continuar aprofundando a nossa reflexão em relação à desidentificação e o que se torna possível quando a gente começa a perceber essa possibilidade de ser um espaço para essas questões que habitam em nós. Quando a gente começa a perceber a possibilidade de se dar conta que se definir ou criar uma identidade que é baseada em aspectos negativos, em comportamentos recorrentes, em emoções desafiantes, em funcionamentos aprendidos, acaba limitando a possibilidade da nossa percepção em relação ao potencial que somos e todas as cores que temos, e também nos torna o caminho de transformação muito mais difícil, muito mais pesado, muito mais dependente de esforço. Porque se eu crio uma percepção de mim mesma, onde eu sou alguma coisa, eu sou ansiosa, eu sou impaciente, eu sou nervosa, eu sou insegura, eu sou medrosa, eu sou frustrada, eu sou qualquer coisa, é muito difícil mudar, transformar, dar um próximo passo em relação a algo que é. Porque é uma definição. Então, por exemplo, essa caneta, ela é uma caneta. Não tem possibilidade dela ser outra coisa, não tem possibilidade dela ser vaso, não tem possibilidade dela ser cama. Ela é uma caneta. Então, uma definição se encaixa para um objeto. Uma definição nesse sentido, é muito limitante para a nossa autopercepção, porque nós não somos um objeto, nós somos um processo. De novo, quem eu sou hoje não é quem eu fui há 10 anos atrás e não é quem eu serei daqui a 10 anos. Nós somos um processo contínuo, vivo, e tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Então, se eu digo eu sou, eu crio uma fixação na minha percepção e eu crio menos possibilidades de continuar me desenvolvendo, crescendo, evoluindo, mudando, me transformando. Então, a desidentificação, ela cria esses caminhos de saída, digamos assim, onde a gente começa a se dar conta que nós não somos essas características, nós somos quem percebe essas características. E o que é interessante, apenas um parênteses aqui, para não sair muito do tema que a gente está abordando aqui, é que a gente geralmente se define por características negativas, né? Como eu citei, eu sou insegura, eu sou medrosa, eu sou frustrada, eu sou nervosa, eu sou impaciente, eu sou qualquer coisa. Eu não falo, eu sou a coisa mais maravilhosa do universo, eu sou gentil, eu sou feliz, eu sou como identidade, né? A gente olha para essas coisas positivas, mas como estados. É tão interessante essa inversão, né? Então, para características negativas, a gente cria uma definição e uma cronificação. E para o que é positivo, eu fico alegre, né? Eu costumo ficar alegre, eu sou uma pessoa alegre, na maioria das vezes, né? Geralmente tem complemento. Então, só um parênteses aqui, que tem um viés aí nessa definição. Quando a gente cria cronificações na nossa percepção, essas palavras, anota essas palavras: cronificação, cronificação, fixação, paralisação, bloqueio. Todas essas palavras, elas nos remetem a processos de traumatização. A gente vai falar disso mais profundamente no módulo de trauma. Eu quero que fique apenas uma semente aqui para você, que a desidentificação é o primeiro movimento de sair de uma cronificação da nossa percepção. Olha que interessante. O mesmo vale para os nossos clientes. Quando eu saio do estado de eu sou algo ruim, eu sou ansiosa, eu sou medrosa, para eu percebo algo em mim que eu começo a sair da ilha para conhecer a ilha. Você já ouviu esse estado? Para conhecer a ilha é preciso sair da ilha? Então, essa possibilidade de espaço me leva para a vivência onde eu posso ser o cálice alquímico, o recipiente alquímico
para o que vive em mim. Olha que bonito isso. Vale muito a pena, uma vez que é super importante a gente compreender a linguagem simbólica, né? E ter essa visão das coisas, conhecer um pouco do símbolo do cálice alquímico, né? Que a alquimia nos traz. Então, eu percebo algo em mim que é, e eu me torno esse recipiente, esse continente alquímico para essas questões em mim. É como se eu fosse um forno para receber e perceber essas questões em mim, que no calor desse relacionamento interno tem a possibilidade da transformação. O que é uma transformação? Então vamos imaginar, você tem uma massa, você vai lá e bate uma massa de bolo. Ok. Aí você tem a massa. Se a massa não tiver um ambiente para ela não consegue deixar de ser massa para virar bolo. Você pode falar com ela, você pode dizer para ela, você pode motivar ela, você pode qualquer coisa com ela, ela continua sendo a massa. Se você pega essa massa de bolo e coloca no forno por apenas 5 minutos, o que você vai ter? Uma massa de bolo que ficou 5 minutos no forno. Vai ter alguma mudança, mas ela não vai deixar ainda de ser massa para virar o bolo. Então, isso significa que além de ambiente, é necessário um tempo de relacionamento nesse recipiente, neste ambiente, para que o calor que é emanado dentro desse ambiente, no caso o forno, possa promover uma alquimia, possa promover uma transformação. E aquela massa deixa de ser massa e vira bolo por si mesma no calor que ela recebe deste ambiente, ok? Então, metaforicamente, a gente pode dizer que na massa existe o passo de se tornar bolo. Existe um próximo passo. Se ela tiver um ambiente para este próximo passo. Uma outra metáfora para ficar claro isso que eu estou querendo te trazer. Você vai e pega uma semente e planta na terra. Não vai adiantar você ficar falando com a semente, convencendo a semente, pedindo para a semente para ela se tornar alguma coisa. Ela vai precisar receber o tempo de terra necessário, com os nutrientes devidos, não adianta plantar semente em terra árida, tem que ser em terra nutrida, receber água, calor do sol, ou seja, todos os elementos alquímicos para que ela deixe de ser semente e se torne aquilo que ela carrega em si se tornar. Ou seja, a semente tem o próximo passo de se tornar alguma coisa. Quando a semente faz esse movimento, ela faz a partir de si mesma, por ter recebido no relacionamento com a terra os nutrientes necessários para este próximo passo. Nessa visão que eu estou te trazendo, você é esse recipiente, este ambiente, este forno, essa terra nutrida, para esses em você, essas em você, que aí habitam, essas vivências. Então, lógico que isso são metáforas para ajudar a apoiar o relacionamento. Porções de você, que habitam no seu mundo interno, que você pode chamar de inconsciente, que você pode falar de psique, enfim, que habitam no teu mundo interno, no teu relacionamento psíquico, emocional, nas memórias do teu corpo, enfim. E nesta relação, você é este ambiente. E quando isso em você tem um ambiente, existe a possibilidade disso em você se tornar o seu próximo passo. Aquilo tem um próximo passo. Do mesmo jeito que a semente tem um próximo passo, a massa se torna bolo, né? O neném vira criança, a criança vira adolescente, adolescente vira adulto, o adulto vira velho, né? O alimento vira digestão, a digestão vira energia, a energia vai para os movimentos, enfim, tudo tem um próximo passo. Então, quando a gente promove esse deslocamento através da desidentificação, o que nós estamos provocando é acessar esse espaço de sermos este ambiente para o que vive em nós.
E ao invés de eu tentar mudar o eu sou ansiosa, eu desenvolvo um contato com isso em mim que é ansiosa, para que através desse contato, onde aquilo possa receber os cuidados, a nutrição necessária, aquilo em mim possa se transformar. Porém, nesta relação, duas coisas já mudam, já acontecem. Além daquilo em mim passar a receber um contato que nunca aconteceu antes, porque até então isso era uma definição cronificada, eu passo a descobrir um espaço em mim que até então era inacessível, porque eu estava presa numa definição de mim mesma. E esse espaço é altamente rico, e todos nós o possuímos. E é o mesmo da gente ter uma herança, mas a gente não sabe que tem, e a gente continua vivendo com uma limitação financeira porque não consegue acessar essa herança. Então, esse deslocamento de consciência onde eu me permito viver a liberdade de me ver como um processo e não como algo definido, é uma possibilidade disponível para todos nós, mas que depende da nossa vontade deliberada. É uma habilidade sofisticada. Ela depende de eu querer olhar para mim dessa forma, de eu perceber as questões em mim, em vez de ser essas questões em mim. E isso me possibilita a abertura do portal de ser o recipiente, o ambiente alquímico aonde a transformação acontece. E eu digo para você, é um caminho muito mais simples, muito mais gentil, muito mais possibilitador a gente nutrir esse ambiente do que tentar consertar cada uma dessas coisas pela vontade deliberada e pelo esforço. Seria o mesmo que você chegar num lugar com ou sem GPS. É possível chegar do mesmo jeito, porém um caminho vai ser muito mais tortuoso, difícil, se perdendo, se achando, e o outro mais direto ao ponto. Onde a minha consciência, né, aquilo que eu percebo, é o espaço onde eu posso habitar. Ao mesmo tempo, olha que sacada é essa. Quando eu promovo esse deslocamento de consciência, quando eu me disponho a ser esse espaço para isso em mim, esse ambiente alquímico para isso em mim, esse ambiente nutrido para as questões em mim, e a gente vai, né, a cada módulo construir, fortalecer e ter práticas para cuidar desse ambiente que podemos ser para as questões em nós, cada vez que eu me perco numa identificação, que eu sou sequestrado por algo em mim, eu sou sequestrado pelo meu ciúme, sou sequestrado pelo meu medo, sou sequestrada pela minha insegurança, pela minha ansiedade, porque isso faz parte da nossa vida, nós precisamos aprender a lidar com essas vivências, né? Em nós, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Uma coisa é uma definição de cronificação que me deixa ansiosa, eu sou ansiosa. Outra coisa é, eu estou no farol e estou percebendo que o cara está ali assaltando, e aí eu fico ansiosa, eu tenho que lidar com aquilo. Então, são coisas que são diferentes, e a gente precisa saber lidar com essas duas coisas. Uma coisa são as minhas cronificações, os meus traumas, as minhas paralisias de percepção, as minhas fixações, etc, etc, fixação de personalidade, comportamento recorrente e tal, isso é um campo para a gente olhar e atuar. E outro é como é que eu lido quando, de fato, a vida vai me deixar ansiosa, de fato eu fiquei triste porque eu perdi alguma coisa, fiquei com raiva porque fui confrontada, quando as novidades me chegam e eu preciso responder com respostas de luta e fuga, e eu preciso ter a habilidade de disponibilizar essas emoções para poder responder à vida diante dos seus desafios. Isso também faz parte do nosso aprendizado e a gente precisa aprender a lidar com a nossa raiva, com o nosso medo, com as nossas frustrações, isso também faz parte, né? Então, é como se a gente tivesse esses campos para olhar, e a gente vai olhar para tudo isso. Então, tem essa parte da cronificação e tem essa parte das emoções. Então, quando eu tenho essa possibilidade de aprender a me relacionar com essas questões em mim, com esses algos em mim, com aquilo em mim, e eu vou me tornando esse recipiente alquímico. E aí, em alguns momentos, eu sou sequestrada por uma emoção. Então, por exemplo, eu tô bem, eu tô aqui nesse estado de perceber
de ser esse eu que percebe. E aí eu tô lá no meu trabalho e aí o meu chefe me chama. E aí meu coração dispara e eu começo a passar mal. Nossa, meu Deus. E parece não ter muito sentido isso que eu tô sentindo, porque eu não sou meu chefe. Então, nesse momento, algo me tomou. E talvez esse algo esteja conectado à memória de toda vez que meu pai me chamava para conversar, e no final ele me batia, ele me pressionava, e essa chamada do chefe, ela provoca, ela desengatilha, a gente já falou do desengatilhar nos atendimentos, né? É uma gaveta que se abre e, de repente, a psicologia junguiana, né, o Jung vai falar de complexo constelado, aquilo se constela e eu estou tomado por aquilo. E aí eu vou lá e gaguejo, passo uma imagem insegura para o meu chefe e tal, depois fico mega mal, me bato, porque isso aconteceu, enfim, isso é uma coisa que pode acontecer. Quando eu, então, retorno para algo em mim, ficou ansiosa, ficou insegura, quando o chefe chamou, isso em mim me oferece a oportunidade de novamente voltar para esse estado. Então, cada uma dessas questões que nos sequestram, além delas serem os lugares onde a gente precisa dar atenção, cuidado e nutrição para o seu próximo passo, transformação, cura, seja qual a palavra você preferir, ela também me ajuda a me lembrar que eu sou esse espaço. Essa relação fortalece esse lugar aqui, porque quando eu volto para cá e eu sustento ser o espaço para aquilo em mim, isso em mim está se codificando em mim, está se naturalizando em mim, está se fortalecendo e crescendo quem eu sou, quem eu me torno. Quem eu me torno quando eu consigo ser compassiva e gentil com algo em mim, quando eu consigo ter uma escuta ativa, profunda, empática para algo em mim, quando eu consigo fazer companhia para algo em mim do jeito que isso é, sem dizer você é feio, você é isso, sem julgamento. Olha quantas habilidades estão sendo treinadas nisso quando eu me relaciono com isso através desses atributos. E é nesse sentido que eu falo que quando você afia esse machado, você corta mais lenha. Quando eu desenvolvo cada vez mais as habilidades de escuta ativa, escuta empática, nutrição, compaixão, compreensão, não julgamento, acolhimento, forno interno, mais eu sou essa terapeuta que pode possibilitar esse tipo de contato para com o meu cliente, apoiando ele a desenvolver essas habilidades para com o que habita nele, e no forno interno dele, a alquimia vai acontecer do mesmo jeito que é no seu forno interno que a alquimia acontece. E por isso que eu disse que essa é a habilidade chave de um profissional de agenda cheia. Porque quando a gente recebe este tipo de contato de outro ser humano, isso é tão transformador, isso é tão tocante, esse tipo de contato, coração para coração, onde eu estou com você da forma como você é, e através do relacionamento a gente vai possibilitar que os próximos passos aconteçam, que não tem como as pessoas não falarem do seu trabalho. E mesmo que você já seja um profissional de agenda cheia, o seu trabalho, os seus manejos vão se tornar mais profundo e mais objetivos e mais direto ao ponto quando você provoca a alquimia do que quando você tenta fazer a alquimia. Ninguém consegue fazer uma semente nascer. A gente consegue nutrir o solo. Ninguém consegue fazer uma massa virar bolo. A gente consegue providenciar o tempo de forno necessário para aquilo se transformar. O mesmo acontece porque habita em nós e na relação terapêutica. Né? Uma das coisas que eu ouvi há pouco tempo em relação à fluência, né, de idioma, aquilo que o que está no nosso controle é isso que a gente faz. Eu nutro a terra. O resultado não está no nosso controle. Eu sei que eu plantei uma semente de rosa, de roseira. Eu sei que vai vir uma rosa, mas eu não sei qual é a qualidade dessa rosa, o tamanho desse botão, o nível do perfume que ela vai soltar, se vai ser muito espinhenta, menos. Isso não está no meu controle. Né? Então, essa relação, essa possibilidade de se relacionar com aquilo que não está no meu controle, possibilita estados de relaxamento e de mudança de estado fisiológico. Nosso sistema nervoso trabalha melhor com menos estresse. Né? O equilíbrio entre simpático e parasimpático, a nossa química, alquímica, menos cortisol, mais ocitocina,
depende de estados de regulação. E eu só consigo regular o meu corpo quando eu reduzo esses estados de tensão, estresse e ansiedade para fazer o perfeito para um estado de simplesmente estar com você. Quando a gente aprende a estar com isso que habita em nós, com essa calma, com essa tranquilidade, com essa amorosidade, com essa gentileza, com esse espaço interno, essas questões em nós começam a se transformar em nós, até porque a nossa própria química começa a mudar. Menos cortisol, mais ocitocina. Se eu passo 1 hora sendo compassiva com algo em mim, não tem como eu sentir compaixão sem ter uma química associada à compaixão no meu corpo. Do mesmo jeito que não tem como eu ficar ansiosa sem ter uma química como o cortisol, uma química, né, um neurotransmissor como o cortisol, bem ativo no meu corpo. Me perdoa se eu errar alguma coisa aqui de química e neuroquímica, né? Não, às vezes essas coisas assim não são tão fluídas, mas entende o conceito, entende o princípio. Se eu tenho estresse, eu tenho uma ativação no meu corpo, uma química que é menos favorável para a transformação e para a cura. É só olhar as pesquisas, a maioria das doenças vem de um ambiente interno de corpo altamente estressado. Quanto mais estresse, quanto mais desequilíbrio emocional, maior probabilidade de adoecimento. É só a gente abrir aí toda a Bíblia da psicossomática. Não é o que é mais bonito hoje é que não é só uma teoria, a gente vê grandes comprovações de grandes estudos hoje. Então, quando isso em mim me convoca o estado de ser compassiva, toda a minha alquimia interna está à disposição de uma transformação. E nós estamos nos transformando na interação. Consegue sacar o quão profundo isso é? Toma um tempo com isso que eu estou te trazendo. Reflete sobre isso. Pensa simbolicamente. Nota quantas possibilidades se abrem quando você se torna um espaço para perceber as questões em você e se torna um espaço gentil. Você está mudando a tua bioquímica, você está mudando a tua neurologia, você está mudando o teu olhar, você está mudando a sua percepção. Tudo é percepção, minha gente. Tudo é percepção. A gente pode estar numa praia paradisíaca usando droga. E a gente pode estar numa casa simples, com um buraco no teto, numa relação nutritiva, se sentindo em paz. Tudo é percepção. Eu conheci um frei franciscano que fez voto de pobreza e uma das pessoas mais felizes que eu já vi na minha vida. E já vi pessoas com altos rendimentos em grandes transtornos de ansiedade e depressão e o contrário também. Então, o mundo fora, ele é experimentado de acordo com o nosso óculos. Porém, não adianta a gente querer mudar os óculos instalados em nós. Nós precisamos aprender a deslocar a percepção para ver mais. Começando em ver o que habita em nós. Às vezes, a gente fica muito perdido tentando mudar a realidade externa. Mas se a gente não mudar a maneira como a gente relaciona com o que habita na gente, o nosso ambiente de transformação, o nosso forno é tão fraquinho que eu posso deixar uma torta lá um dia, uma massa de torta lá um dia, que ela não chega a ser uma torta. Ou ela vira aquela torta franzida. Está faltando calor interno. E o calor interno aumenta mais à medida que a gente utiliza essas capacidades, que a gente faz as práticas, que a gente se identifica, desidentifica, identifica, desidentifica, é sequestrado e volta, se torna compassivo, retorna para a aceitação, se retorna para o relacionamento. Esse é o passo-chave da transformação para você e que você pode levar para os seus atendimentos, independente da técnica. Esse olhar pode estar independente da técnica, porque é a maneira como eu manejo, como eu atuo. Eu posso ser aquela ansiosa que quer consertar, ou eu posso ser esse ambiente, esse continente, esse recipiente alquímico de transformação. Combinado? Então a gente se vê na próxima aula. Anota tudo aí. Se tiver dúvida, me escreve. Até daqui a pouco na próxima aula.